Meu nome é João e eu tive uma experiência muito perturbadora e eu irei contar agora para vocês. O ano era 2005 e eu tinha acabado de me mudar, já que meus pais tinham morrido. Era o que eu achava. Bem, eu nem sabia se eles tinham morrido ou não, porque eu não tinha visto os meus pais porque eles estavam viajando, então eu não pude ver eles, nem mesmo ir pro funeral. Mas mudando de assunto, eu vou contar minha história para vocês. Na época, eu morava sozinho de pessoa, porque só morava eu e o meu gato. Meu gato se chamava Mike e ele era um gato laranja, de pelos longos. Bem, minha vida lá era muito normal. Eu morava em uma rua, mas tinha bastante casas. Mas era num lugar que era meio que muitas árvores, tipo uma floresta. Eu sempre deixava o meu gato sair. Por mais que isso seja errado, eu deixava ele ir por causa que ele sempre ficava miando e me atrapalhando quando eu estava estudando. E quando eu fechava a porta, ele arranhava a porta. Então eu deixava ele sair para pelo menos se entreter um pouco, mesmo que se eu tivesse um pouco de medo de acontecer uma coisa com ele, como ser envenenado ou até mesmo atropelado. Bem, mas esse não é o assunto de hoje. Bem, como eu disse, meu gato saía bastante. E tinha vezes que ele ficava 2 dias fora e eu ficava a noite toda procurando ele e chamando pelo seu nome. Bem, meu amigo me chamou para passar as férias em um local longe da cidade, onde tinha bastante árvores e era um local meio que aterrorizante. Era bem afastado. Ele disse que era a casa de um primo dele. Bem, como estava perto das férias, eu certamente não recusei e aceitei. E tava chegando, cada dia que passava, tava chegando mais o dia da gente ir passar as férias lá. E eu, como um bom amigo, fui. Chegando lá, a casa tava meio bagunçada, mas o primo dele falou que não precisávamos ligar e que ele iria limpar logo logo. Eu entendi e compreendi ele. Sentei no sofá e esperei. Eu até que ajudei ele a limpar algumas coisas só pra não dar uma de mal educado. Até que chegou a noite e a gente contou longas histórias de terror. Até que meu amigo tocou no assunto de lobisomem. Ele tocou numa história de que havia uma vila bem longe da cidade, bem distante, e que lá habitava um lobisomem, e ele atacava e amedrontava os povos da vila. Então, esse lobisomem foi caçado e morto pela população da cidade, após eles saberem que havia um tal de licantropo lá. Como os povos da cidade já estavam acostumados a ouvir falar de lobisomem, por causa que na área urbana aparecia vários relatos disso, então eles já sabiam bastante pela internet. Então alguns deles já estavam preparados. Chegando mais para a noite, mais para a madrugada, tivemos sono e fomos dormir. Ali foi um dia meio que bom, a noite boa também. Bem, eu voltei para casa e novamente eu vi o meu gato. Meu gato estava normal, como ele sempre é. Porém, minha casa estava toda bagunçada, como se alguém tivesse entrado lá e fizesse alguma coisa. Eu fiquei impressionado, já que meu gato estava normal e não tinha nada. Eu perguntei para meus vizinhos o que tinha acontecido enquanto eu estava nas minhas férias, e eles disseram que não viram nada. A casa do meu vizinho da frente estava toda desligada, enquanto que as todas estavam ligadas. E a vizinha tinha me falado que viu alguma coisa gigantesca entrando na minha casa. Mas eu confrontei ela e disse: mas o que era? Minha casa ficou trancada. Minha casa estava trancada quando eu estava fora. E ela falou: não sei, mas da próxima vez, cheque
se a sua porta está realmente trancada. Talvez deveria ser um bandido que já estava te vendo, observando, stalkeando há bastante tempo. Então ele já deveria saber qual era a sua chave e onde você escondia ela. Bem, eu achei aquilo muito estranho e desconfiei dela. Chegando em casa, eu limpei os cacos de vidro, limpei também as coisas do meu gato que estavam espalhadas junto com a ração, limpei tudo. Logo depois, eu saí para comprar algumas câmeras de segurança. Depois de comprar, eu as coloquei todas em todos os meus cômodos da casa. Bem, depois de colocar aquilo, já era por volta das 4 horas. E eu botei em minha mente que eu nunca tinha visto o túmulo dos meus supostos pais. E então eu fui na casa da amiga da minha mãe, que ela saberia onde estaria o túmulo deles. Chegando lá, era uma casa meio que parecia abandonada. E eu perguntei para ela onde estava. Primeiro dei licença, óbvio, e perguntei para ela onde estaria. Bem, eu achei aquilo tudo estranho por causa que a casa dela estava praticamente abandonada. Estava tudo sujo e quebrado. E ela me falou que estaria em um tal cemitério que ficaria 1 hora longe de onde eu morava. Bem, eu sabia o nome da minha mãe, mas eu fui lá. Eu revirei o cemitério todo e só encontrei o túmulo da minha mãe, mas não encontrei o túmulo do meu pai. Logo voltando para aquela casa, já não havia casa nenhuma. Eu fiquei meio que assustado e achei que eu estava ficando maluco. E então eu só voltei pro cemitério e coloquei algumas flores lá. E logo depois fui para casa. Chegando lá na minha casa, a minha porta estava escancarada e aberta. E quando eu entrei na minha casa, meu gato estava dilacerado. A cabeça dele estava espalhada, junto com as patas e os órgãos dele. Eu tomei um susto com aquilo, mas minha casa estava toda limpa. A única coisa que sujava era o meu gato. Eu fiquei maluco. Eu liguei para a polícia e perguntei para eles o que seria. Eles falaram que seria suposta um ataque de onça. Eu estranhei por causa que estava muito estranho para ser onça. Mas eu pedi para eles tirarem o meu gato dali e enterrarem. Todo dia eu ia lá no túmulo do meu gato e entregar uma flor para ele. Eu amava o meu gato. Até que eu lembrei das câmeras de segurança. E fui rapidamente para ver. Eu voltei para o horário e dia que tudo aquilo tinha ocorrido. E logo depois eu vi o meu vizinho entrando na minha casa. Depois eu vi ele supostamente se transformando numa criatura bizarra. Essa criatura era grande, tinha pelos acinzentados e parecia que ele tinha sarna. E o corpo dele era todo acinzentado e esquisito. Bem, tem uma foto que pode mostrar de como ele seria. Vou mostrar agora para vocês. A criatura era igualzinha a essa, e eu presenciei naquele momento ele dilacerando o meu gato. Depois daquilo, eu olhei para trás e lá estava meu vizinho na janela dele me observando. Eu tomei um susto e pulei para trás. E eu novamente liguei para a polícia. A polícia chegando aqui revistou a câmera inteira. E quando foi ir lá revistar meu vizinho não estava lá. Apenas algumas coisas reviradas. Bem, eu não sabia onde meu vizinho tinha ido. Porém, eu comecei a frequentar a igreja e comprei uma espingarda para me defender. Meu vizinho nunca mais voltou para casa dele. Então eu decidi entrar na casa dele. Bem, entrando na casa dele, em frente à sala tinha uma porta.
E a porta estava trancada com meio mundo de cadeado, que nem Deus nem o mundo saberia como destrancar. Eu certamente já dei um tiro na maçaneta, esperando com que ela abrisse. Dei um chutão na porta também e ela abriu, que daria tipo para um porão. Chegando lá estavam 3 crianças. Eu fiquei assustado e as crianças achavam que eu era o culpado daquilo tudo e começaram a gritar. Eu falei para elas ficarem em silêncio. Depois de acalmar elas, eu tirei elas e resolvi ligar para a polícia novamente. Bem, se passaram alguns dias até que a casa do meu vizinho estava ligada. Era por volta das meia-noite, eu estava vendo um filme. Até que se ouve um disparo na casa do meu vizinho. E todas as luzes da casa dele apagam, junto com a luz do bairro. Eu, muito assustado, já peguei minha espingarda e com muito cuidado tentei procurar a minha porta para trancá-la. Bem, me joguei debaixo dos meus travesseiros junto com a minha espingarda, até que eu comecei a ouvir um barulho de passos. Eu fiquei tão assustado que nem pensei direito. Já peguei uma lanterna que estava dentro do meu armário e me posicionei. Fui em posição de ataque. Já para o que quer que seja, já iria morrer na hora. Até que com um susto, sem querer, derrubei minha lanterna. Quando peguei ela, estava lá a criatura. Uma criatura que eu não desejo que ninguém veja. Era exatamente igual da foto que eu mostrei para vocês. Eu estava apavorado, até que aquela criatura abriu a boca e disse: Você descobriu meu segredo, né? Ainda bem que matei aquele gato seu. Estava uma delícia. Mas agora vou matar você. Eu não tinha entendido nada que ele tinha falado, já que a voz dele era tão grossa, que eu acho que o surdo iria conseguir ouvir. Eu rapidamente dei um tiro naquela criatura que deu um grito de dor. Eu, com susto com o grito, dei outro tiro, que a criatura caiu para trás. Eu me aproximei lentamente, dei outro tiro para ver se a criatura estava morta mesmo. Até que a criatura começou a diminuir o seu tamanho e voltar à sua forma humana. E estava lá, o meu vizinho esquisito. Eu rapidamente liguei para a polícia. E já sabendo que a polícia não ia acreditar em mim, eu os lembrei da câmera que tinha no meu quarto. E lá eu mostrei tudo para eles. No final, eu tenho certeza que as crianças foram adotadas ou levadas para sua família. É isso. Obrigado por terem assistido o meu relato. Bom, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço também que vocês assistam os vídeos anteriores e não percam os próximos. Meu muito obrigado e até a próxima.